Salmo 118, versículo 25, diz assim: Salva-nos, Senhor, agora. Te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Esse é um salmo anônimo, não se atribui a ele nenhum autor assim, mas é um salmo muito lindo, muito bonito. Leia depois o Salmo 118. Mas esse versículo aqui ele fala de uma urgência de socorro. Não é uma oração como diz, ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Não, o versículo diz assim: salva-nos agora. Te pedimos, ó Senhor. É um pedido de socorro para um momento, um pedido com urgência. E o interessante é que o nosso Deus socorre. O nosso Deus responde. O nosso Deus nos ajuda. Tem o verbo acudir, que a gente quase não usa muito mais, mas já foi muito usado. Acorde aqui. Mas é interessante, né? Lá no livro de Reis, quando o rei de Samaria está andando ali e vê duas mulheres brigando ali, porque estava com muita fome e eles haviam praticado canibalismo e aquela coisa toda, e o rei viu aquela situação e falou assim: de onde te acudirei eu? Então o verbo acudir é um verbo usado, né? Então Deus, ele está pronto a nos acudir, ele está pronto a nos responder, ele está pronto a nos socorrer. Às vezes nós precisamos saber como fazer as nossas orações. Às vezes nós deixamos aquela coisa em branco. Já viu quando você encontra um amigo e fala assim: a gente precisa comer alguma coisa, a gente precisa, né, ir lá em casa, ou ele fala assim: você precisa ir na minha casa? Não, então vamos, depois a gente vai, né, vamos fazer isso. E isso, o tempo passa, e se a gente não estabelece uma data, se a gente não marca, isso acaba não acontecendo. E às vezes as nossas orações, elas começam a ficar, pelo menos na nossa parte, sem esse desejo de urgência. Embora Deus saiba que em muitos casos a nossa oração é urgente, às vezes Deus permite que a gente chegue ao limite de dizer: Senhor, me socorre agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, já fugiu as minhas forças. O peso já está muito mais do que eu posso suportar. E assim a gente desperta esse sentimento de Pai que há no nosso Deus, para que Ele estenda a sua mão e nos socorra. Então esse versículo é muito interessante, ele usa esse termo, agora. Você pode usar esse termo aqui, tanto para o agora te pedimos, como salva-nos agora. Ou seja, Senhor, esse é o momento em que nós estamos necessitando da sua ajuda, do seu socorro. Então, eu dividi aqui, geralmente como eu faço, né, em 3 partes ou 3 pontos para a gente conversar a respeito desse texto. E no primeiro ponto aqui eu coloquei que nós servimos ao único e verdadeiro Deus, nós servimos ao Deus vivo. E como é que funciona o nosso relacionamento com Deus? É claro que o nosso relacionamento com Deus é de adoração, é de servi-lo. Ele é o nosso Senhor. Mas não existe um relacionamento sem uma contrapartida da outra parte. Não é apenas servidão. Embora a gente seja servo do Senhor, esse termo é usado e é correto, nós servimos a Deus. Isso não é como na época da escravidão, que ainda hoje existe esses relacionamentos abusivos, né, que não se pode chamar de relacionamentos ou de relação, em que uma parte serve a outra parte que não tem nenhuma contrapartida de lá para cá. Em alguns casos hoje,
dependendo aonde aí, você vê algumas fazendas de carvoaria, que a pessoa vai lá e a pessoa trabalha e o dono daquilo lá vai lá e leva uma botina para aquela pessoa, arruma alguma coisa para aquela pessoa comer, e aquela pessoa, o que ela receberia de salário, ela come aquilo e é uma dívida eterna. Não há nenhum tipo de amizade, de consideração, assim como na escravidão antigamente, não é? Os servos não podiam nem olhar para o seu senhor. Mas nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Embora nós o sirvamos, embora nós o adoremos, porque Ele é o nosso Senhor, Ele libera sobre nós toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A reciprocidade nesse relacionamento, eu quero ousar dizer nessa noite, em que nós somos muito mais amados por Deus do que o amamos. Aí você pode dizer, mas pastor, eu amo ao Senhor. Eu também amo a Deus. Mas Deus me ama muito mais do que eu amo. Ele deu Jesus para morrer na cruz por mim. Olha que às vezes eu faço alguma coisa que nem é sacrifício, mas a gente julga ser sacrifício e parece que isso é difícil para a gente. Então, nós servimos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas nós temos uma contrapartida, que é o seu amor liberado sobre nós, os seus ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor, e a sua mão estendida para nos dar a vitória, a sua mão estendida para nos ajudar. E se há urgência, você pode saber que Deus está pronto para te ajudar agora. Mas nós precisamos saber orar, expressar ao Senhor a nossa necessidade, sabendo que nós o servimos, que nós o adoramos, que nós fazemos a sua vontade, ou pelo menos deveríamos fazer a sua vontade, e que Ele, a nosso respeito, tem os melhores pensamentos. Ele mesmo declara: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que a gente precisa fazer? A gente precisa orar, não de forma religiosa, eu sempre digo isso aqui, não repetindo algumas palavras que a gente já decorou, que a gente aprendeu, né, pegando essa cultura da oração, mas nós precisamos orar, deixando o nosso coração transbordar diante do Senhor, deixando o nosso coração expressar ao Senhor aquilo que as palavras não conseguem expressar. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz assim que, na verdade, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda em nossas fraquezas, e ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então a oração, muitas vezes, nem necessita de palavras, mas necessita de um coração quebrantado, um coração derramado diante do altar do Senhor. O que você espera do seu presente? O que você espera do seu futuro? Você consegue expressar isso ao Senhor? Você está disposto a romper com velhos hábitos? Você está disposto a estabelecer metas na sua vida e dizer: Senhor, abra portas diante de mim, porque eu quero crescer. O versículo termina dizendo, né? Atende-nos agora, socorre-nos e nos prospera, ó Senhor. Mas eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto do versículo. Segundo lugar, eu coloquei aqui que nós devemos confiar no Senhor e recorrer a Ele nas adversidades. Nós precisamos confiar no Senhor. O nosso Deus, Ele é o Deus que está conosco na bonança, que está conosco na tribulação. Em todos os momentos, Deus está conosco. Não precisa pensar que Deus nos abandona, como algumas pessoas que vão conosco até determinado ponto, mas chega ali e fala: já fiz o que eu podia, agora
não dá mais, não tem jeito, né? Tem uma história que eu amo muito, isso dizem que foi um sonho que alguém teve, não sei se alguém inventou isso, mas é muito lindo, e volta e meia eu falo sobre isso, né? Aquele sonho chamado Pegadas na Areia. Eu acho que todo mundo aqui que está nos assistindo aí, que está participando conosco, já ouviu falar da descrição desse sonho. É uma pessoa que, em sonho, né? Um anjo levou ela em um lugar assim, e de repente um telão passando toda a vida dessa pessoa naquele telão, desde a infância até os dias atuais daquela pessoa. E aquele anjo, então, mostrou que enquanto essas cenas iam passando, havia 2 pares de pegada na areia. Estavam caminhando à beira da praia. 2 pares de pegada. E aquela pessoa assistindo às cenas da sua vida, observando aquelas pegadas caminhando ali durante toda a sua história. Quando terminou aquilo, o anjo falou assim: olha, essa é a sua vida. E aqueles 2 pares de pegadas lá na areia, um é seu e o outro é de Deus, que está sempre do seu lado. E aquela pessoa, então, indagou o anjo e disse para ele, falou, olha, tudo bem, Deus está do meu lado, que coisa boa, mas eu notei que nas horas mais difíceis da minha vida, quando eu enfrentei os piores problemas, só tinha um par de pegadas na areia. Deus me abandonou, Deus me deixou sozinho, passando pela tribulação, Deus me deixou sozinho, passando pela adversidade. E aquele anjo olhou para ele e disse, aí que você se engana. Todas as vezes que a situação se tornou difícil para você, e que você via apenas um par de pegadas na areia, é porque Deus te carregava nos braços. Eu acho isso muito lindo. E eu conto isso aqui, eu estou vendo a minha vida. Às vezes passam flashes, situações difíceis que a gente já enfrentou, outras que a gente enfrenta, e a gente sabe que em algumas delas, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido consumidos, derrotados. Mas o Senhor está conosco em todo momento. Então, a gente precisa confiar no Senhor. Você serve a Deus? Confia no Senhor. É uma coisa fácil? Não é. É poético? É lindo. A gente cantar sobre a confiança que a gente tem no Senhor, a gente declarar, eu confio em Deus, isso é lindo. Mas quando a situação aperta, aí que nós vamos diferenciar, né, os adultos das crianças, quem realmente é maduro espiritualmente e quem, na realidade, tem algumas expectativas religiosas com respeito ao Senhor e com respeito à fé. Na alegria, Deus está conosco. Na tristeza, Deus está conosco. Às vezes a luta se prolonga um pouco. Por quê? Porque nós não fazemos menção do nome do Senhor. Como o salmista coloca aqui, Senhor, eu preciso de Ti agora. Eu preciso de um socorro agora. E o nosso Deus responde. Às vezes a gente recorre a tudo. Deixa para recorrer a Deus por último. Não. A situação está para fugir do controle. A situação está se tornando difícil. Vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. Fazendo o exercício da oração. Isso me passou agora como um flash aqui, né, para fazer essa comparação. Às vezes você vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, vai estar na academia, andar de bicicleta. O exercício em si, pelo menos no início, antes da gente começar a produzir, eu acho que é a endorfina, que traz uma sensação de prazer, né? E até aquela coisa, quando você começa a ver resultado, então, a coisa fica melhor ainda, né? Você se sente motivado. Mas no início, você faz aquilo e parece que não está acontecendo nada. Parece que a única coisa que aconteceu é que antes de fazer o exercício, você estava menos cansado do que quando você terminou o exercício. A única coisa que o exercício parece produzir é cansaço. Mas se isso se torna uma constante na nossa vida, eu nem gosto de usar a palavra rotina, se isso se torna uma constante na nossa vida, daí a alguns dias, você vai sentir que o seu corpo está mais tonificado, que você está mais resistente,
que a sua respiração não fica tão ofegante quanto antes quando você faz um esforço, quando você sobe uma escada. A oração é exatamente a mesma coisa. O problema é que a gente clama a Deus e parece que não está acontecendo nada. Sabe por que nós temos essa tendência de pensar que não está acontecendo nada? Porque muitas vezes os nossos olhos espirituais estão fechados e a gente só vê o natural. E a gente ora, e parece que não está acontecendo nada. Lembra de Elias? Quando ele declarou que ia chover, ele subiu para o monte e o moço dele foi lá. E a Bíblia diz que Elias havia declarado, né? Falou para Acabe, corre, porque vai cair uma chuva. Tinha 3 anos e 6 meses que não chovia, não tinha uma nuvem no céu. Elias foi para cima do monte, o servo dele foi com ele. Elias se assentou, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a clamar, começou a orar a Deus. Ó Deus, eu entreguei uma palavra profética ali agora e o Senhor sabe que eu não sei fazer chover. Eu sei profetizar, fazer chover eu não sei. Então eu preciso que o Senhor não deixe a minha palavra cair por terra. O Senhor me levantou como profeta, eu enfrentei o vilão lá, eu enfrentei Jezabel, enfrentei o Acabe. Agora eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E está lá, e ora. Daqui a pouco ele fala para o moço dele, dá uma olhada aí em volta aqui, ó, para ver se tem alguma nuvem no céu. Aí o rapazinho ia voltar e falou, ó, tem não, o negócio tá, não tem nenhuma nuvenzinha no céu. Elias podia simplesmente dizer, quer saber, Deus? Dei minha cabeça à guilhotina. Fui lá, enfrentei aquele tanto de profeta, fiz aquele tanto de coisa, e agora o Senhor não responde uma oração. Não, Elias sabia, conhecia o Deus a quem ele serve. Colocou de novo a cabeça entre os joelhos ali e começou a orar. Orou, falou para o moço, vai lá. O moço foi algumas vezes, não sei se foram 7, mas ele foi algumas vezes. E todas as vezes que ele ia, ele trazia uma notícia ruim para Elias. Ó, o cenário não mudou, está do mesmo jeito. Mas Elias persistiu até o momento que ele disse para o moço, vai lá. O moço de repente pensava no coração dele, esse camarada é doido, mas eu sou servo, tem que obedecer, vou lá. De repente o menino volta pulando e tal, e falou, ó, não mudou muita coisa não, profeta, mas eu estou vendo uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias disse então, vai cair uma tempestade, vai cair uma chuva muito grande, porque Deus respondeu a minha oração. Então clame ao Senhor, clame, diga que é agora. Ainda que Ele não responda na hora que você quer, não deixe de orar, porque o nosso Deus cumpre as suas promessas e Ele vai nos responder. E por último, vamos ler a parte B do versículo aqui. Né? Senhor, atende-nos agora, pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Esse versículo ele relata que no mínimo, quero ler Deuteronômio 31:8, separei aqui para ler nesse segundo ponto aqui, só para você ver aqui. Ó. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Pode continuar orando, pode continuar jejuando, pode continuar crendo, porque Deus vai te dar a vitória. Mas esse versículo que nós lemos, ele fala pelo menos de 2 situações. Uma situação de adversidade que exigia um socorro imediato naquele momento, mas o povo sabia orar, né? A gente precisa aprender a orar. O salmista aqui sabia orar. Porque falou, Senhor, eu quero que o Senhor me socorra agora, eu estou te pedindo. Eu preciso de um socorro agora, Senhor. Me ajuda, me acode. E me prospera. O que ele está querendo dizer com isso? Olha aqui. Nós devemos ter projetos, nós devemos ter sonhos para depois do socorro de Deus. Que Deus vai te socorrer, isso é fato. Ele não pode negar a si mesmo. E se você pedir com fé, Ele vai te responder. Agora, vamos aprender a orar. Às vezes a gente está com uma situação para ser resolvida. Não sei, muita gente passando muita dificuldade nesses dias, muitas pessoas sem saber como vão se reerguer quando
a gente puder ter uma vida próxima do normal que a gente tinha. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer. E às vezes as pessoas se contentam simplesmente com a preservação da vida. Ah, Senhor, me ajuda, me guarda, não deixa esse negócio me pegar não, tal, não sei o que tem. Mas a pessoa não é capaz de dizer, Senhor, e quando tudo isso passar, quando o teu socorro chegar, prospera a minha vida. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho projetos, eu ainda olho para o horizonte e vejo que eu tenho muito que caminhar. Nós precisamos ter esse sentimento em nosso coração. E nós precisamos perceber e entender uma coisa. O mundo sairá diferente desse momento que nós estamos vivendo. Ou pelo menos deveria sair. Os vencedores sairão diferentes da situação que nós estamos enfrentando. Eu não serei mais o mesmo Altair de antes aí de março de 2020. Não serei mais. Muita coisa aconteceu na minha vida, de lá para cá. E quando o socorro do Senhor vier, em definitivo, os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos já estão diante dele. E eu creio que além de nos guardar, de nos preservar, que é o que nós estamos orando no momento, ele também responderá. Vamos chamar de parte B da oração, né? Eu chamei de parte B do versículo. Ele também responderá a parte B da nossa oração. E a parte A da nossa oração é socorre-nos, Senhor. Socorre-nos agora. Mas a parte B da nossa oração é e prospera-nos, Senhor. Prospera-nos, Pai. Eu desejo que isso aconteça na sua vida. Em nome de Jesus. Deuteronômio 8,18 diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. O Senhor é que nos dá força. Às vezes a força acaba. E às vezes acaba mesmo. Às vezes eu olho para alguns colegas assim, na nossa classe, né, de pastores assim, recentemente aí, de antes dessa pandemia, de uns, não sei, vou por uns 5 anos para cá, tanto pastores quanto pastoras, muitos casos de depressão no meio da nossa classe ministerial, por assim dizer. E às vezes eu me pego pensando nisso e agradeço ao Senhor, falo, Senhor, graças a Deus eu nunca fiquei numa situação como essa. Já fiquei triste algumas vezes. Claro, a gente às vezes fica pensativo, fica meio triste assim e tal, mas pega o violão, pega a Bíblia, eu vou orar, ou o Espírito Santo vem, me acalenta, e logo a alegria está de volta, a alegria retorna, e a gente volta cheio de expectativas. Porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que nos socorre, mas Ele é também o Deus que nos prospera. Quero que você guarde essa palavra no seu coração. Você está orando, está clamando, orando, intercedendo pela igreja, orando por nós, estamos orando uns pelos outros, o socorro virá. Mas não esqueça de incluir na sua oração que você deseja que a prosperidade sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida, para que as pessoas olhem e falem assim, mas como aquela pessoa conseguiu realizar aquilo? E aí é a hora que nós vamos testemunhar e dizer, isso é Deus na minha vida. Foi Deus que fez isso. Guarde isso no seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.